Muito bom, gente. Bom estar com vocês, compartilhar desse tempo juntos e podermos conversar um pouco. Deixa eu dar uma mudada aqui. Atualizaram o StreamYard e quem ficou perdido fui eu agora. Tem um fundo branco. Na próxima vez eu dou uma ajeitada nele. Mas muito bom a gente estar de volta, poder conversar um pouquinho, refletir sobre a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo de uma forma íntegra biblicamente, e eu espero que seja relevante para a sua vida. Como o Jackson disse, esse mês tem 5 domingos, e sempre, todo ano, no primeiro domingo do ano, eu gosto de fazer uma reflexão a respeito de como nós podemos nos comportar, ou o que nós precisamos ou podemos esperar a respeito dos dias que virão. Mas na próxima semana a gente já começa a série de janeiro. A série desse mês se chama Sobreviver. Sobreviver é uma provocação para os nossos corações a respeito da maneira que devemos viver nos tempos que temos passado. Como o Jackson falou, viver em pandemia já não é novidade, é uma realidade, e nós precisamos pensar em algumas demandas que nós já estamos carregando aí desde março de 2020 e continuam no nosso coração. Nós não podemos simplesmente virar o ano achando que nós desligamos um botão e aparecemos numa nova realidade. Nós estamos na mesma realidade, virou-se um ciclo da nossa vida e nós acabamos trazendo conosco aí algumas questões que precisamos tratar. Então, a série Sobreviver, que começa no domingo que vem, é sobre isso. E dia 10 já falaremos a respeito das dores do passado, ou seja, das dores que nós temos trazido ao longo do tempo que temos vivido na pandemia. Dia 17, os desafios que nos aguardam, há muitas incertezas. Vai sair vacina, não vai? Se sair, como que vai ser? Se for, como vai durar? E tantas incertezas a respeito da vida financeira, do contexto familiar, das nossas rotinas. Dia 24, as emoções conflitantes. Não tem como nós passarmos por um tempo igual a esse, sem conflitos de emoções, sem estarmos alegres um dia, tristes outros, preocupados em outros dias, recebermos notícias ruins. Esse último mês nós recebemos aí notícias, nesse último trimestre, nós recebemos notícias de várias pessoas no galpão, diretamente ou indiretamente afetadas por Covid, o que nos levou aqui em casa, pelo menos, a orarmos bastante a respeito. E nós falaremos também um pouquinho das incertezas a respeito do futuro. O que esperar, qual é a única coisa que nós podemos esperar a respeito do futuro, terminando o mês de janeiro com a nossa ceia. Mas hoje, o nosso assunto é sobre novos hábitos para uma nova realidade. E você já vai reparar que eu coloquei novo entre aspas. Por quê? Será que são realmente novos hábitos que nós precisamos? E para isso eu vou recorrer a um dos textos mais emblemáticos do Antigo Testamento, nas Sagradas Escrituras, que está no livro de Deuteronômio, capítulo 6, os versículos de 1 a 9. Diz assim: Estes são os mandamentos, os decretos e os estatutos que o Senhor, seu Deus, me encarregou de lhes ensinar. Não deixes de cumpri-los na terra que em breve possuirão. Vocês, seus filhos e netos, temerão ao Senhor, seu Deus, enquanto viverem. Se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Ouça com atenção, Israel, e tenha o cuidado de obedecer. Então tudo irá bem com vocês e terão muitos filhos na terra que produz leite e mel com fartura, exatamente como lhes prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o Senhor nosso Deus, ouça Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhes dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos
e prendas a testa como lembrança, e escrevas nos batentes das portas e sua casa e seus portões. Quando o ano vira, nós começamos a fazer um monte de promessas, não é verdade? As promessas são as mais diversas, mas acabam sempre se repetindo. Vamos emagrecer, comer menos, e eu acho que muitas preocupações esse ano são referentes ao que nós vivemos, a forma até de lidar com a sua vida financeira. Está aí o Jackson, que tem mais competência do que eu para falar a respeito disso, mas nós começamos com um monte de promessas que nos remetem à mudança de hábitos. Mas mudar de hábito não é algo tão fácil assim. Muito pelo contrário, às vezes mudar de hábito é algo extremamente difícil. Eu vou fazer 2 testes com vocês nesse momento. Eu já sei que você já deve estar pensando em algumas promessas que você fez, ou não vai pensar, que você fez a respeito de 2021. E já veio com elas na cabeça nesse momento. Eu vou fazer 2 testes com você para ver como mudar de hábito, como uma coisa que está programada na nossa mente é muito difícil de ser mudada. Preste atenção no primeiro teste. Qual o nome da cor que está escrita nesse momento? Pensa rápido. Eu tenho certeza que alguns falaram amarelo. Para vocês verem como, às vezes, a nossa percepção visual ela nos chama mais atenção do que a nossa percepção escrita. Nós temos 2 formas de reagir diante das situações. Tem um autor de um livro chamado Rápido e Devagar, que diz que nós temos a forma rápida, instintiva, aquela que é acionada imediatamente quando nós somos desafiados por algo surpreendente, e a forma devagar, que é aquela que acontece onde nós paramos para pensar. Quando eu desafiei vocês a pensarem na cor, vocês imediatamente viram amarelo e, quem não disse, eu tenho certeza que foi tentado a falar amarelo. Mas quando você parou para observar o que estava escrito, você percebeu que estava escrito vermelho. Você foi usar a sua razão ou acessar seu raciocínio. Agora, presta atenção no segundo teste e eu quero ver o que vai acontecer contigo nesse momento. Eu quero que você faça exatamente o que está escrito na seguinte frase. Não pense em um cachorro. Qual foi o animal que veio na sua mente agora? Eu também estou certo, que assim como aconteceu comigo, se você não pensou, agora está pensando exatamente num cachorro, a pensar, apesar de eu dizer que não é para você não pensar num cachorro. O que eu quero dizer até aqui é que os nossos hábitos são influenciados pelo repertório de coisas, de questões que estão na nossa mente, de práticas, pelo repertório de informações que estão na nossa mente. E 40% das nossas decisões nós acabamos tomando no piloto automático, justamente porque nós agimos de forma rápida a questões que podem nos acontecer de forma muito abrupta. E naquela expectativa ou de fugir ou de combater a questão, você acaba respondendo com a primeira resposta que vem à mente. Mas será que essa é a resposta adequada? Será que esta é a maneira certa de agir? Desde que você nasceu, vem crescendo, aprendendo, vivendo coisas boas e ruins, a sua cabeça vai formando um conjunto de informações que nós chamamos de repertórios, ou seja, o repertório de nossos hábitos. E eu não queria te dizer isso não, mas preciso te dizer. O nosso cérebro é preguiçoso. Ele costuma seguir o caminho que ele conhece. Ele não gosta de ficar gastando a mente pensando em coisas que vão lhe dar trabalho. Então, se você tem um repertório de hábitos que não te ajudam a ter uma saúde emocional, relacional, ou a entender com maneira clara a respeito do futuro, ou como Deus e a espiritualidade influenciam o seu futuro, você vai estar sempre em sofrimento. Todo hábito ele tem uma estrutura. E perceba, a estrutura é feita de 3 partes: ação, contexto e momento. O que eu quero dizer com isso? Vou te apresentar dando um exemplo. O exemplo é o seguinte:
Ação, eu caminho. Essa é uma promessa muito comum. Aliás, essa ação faz parte de uma promessa muito comum que todos nós fazemos. Se você não já fez, fará quando o ano muda. Eu caminho. Eu caminho o quê? Para liberar a endorfina. A endorfina é o hormônio da felicidade. Ou eu caminho para me sentir porque eu preciso emagrecer. Enfim, você caminha em busca de uma recompensa. E aí você escolhe um momento para que isso aconteça. O momento é após o trabalho, ou eu acordo 15 minutos mais cedo, meia hora, uma hora mais cedo no meu dia e caminho. A grande questão é que por trás dessa ação, neste contexto, no momento que você escolhe, existe uma intenção positiva. Eu quero endorfina porque endorfina me traz felicidade, me traz alívio. Eu quero perder peso porque eu quero me sentir melhor. Atrás de todo hábito, aliás, tem uma estrutura de acontecimento. Mas todo hábito também, ele tem um ciclo. E normalmente o ciclo começa nele em busca de uma recompensa. Ninguém faz algo se não tiver no final da sua ação uma coisa que queira receber muito. Quando eu olho, às vezes, eu olhando agora nas redes sociais, de forma geral, não vendo nada, ninguém específico, longe disso, você vê assim a foto daquela pessoa, poxa, eu preciso agora encher a cara no final do ano, tomar todas. Por que uma pessoa ela faz isso quando chega no final do ano? Lembrando que o final do ano é o contexto. Porque eu quero me livrar de qual a intenção positiva atrás dessa ação? É porque eu quero que todo aquele peso de um ano sobre a minha vida, ele saia de alguma maneira. Então, eu vou atrás da recompensa, do alívio que a bebida pode me trazer. E essa recompensa é uma palavra que você deve guardar com muito carinho. Normalmente, essa recompensa, esse hábito, ele é ativado por um gatilho. Qual é o gatilho? A pressão de um ano todo. E agora eu te convido a pensar, se você já não pensou, em alguns hábitos que você tem na sua vida. E você vai perceber que eles são motivados por algum gatilho. Eu passo na frente da padaria e sinto o cheiro de pão quentinho. Que vontade de comer um pão. Você não estava nem pensando em pão. Ah, mas eu planejei dieta para 2021. E pão não me ajuda na minha dieta. Mas a recompensa de sentir aquele pão quentinho tocando na minha boca, aquele cheiro, com aquele cheirinho, e com cafezinho com leite, isso aí é impagável. Aí o seu gatilho libera o hábito e a recompensa. De igual modo, eu preciso olhar para todos esses conceitos que, na verdade, são da neurociência ou da inteligência emocional, e entender que eles são conceitos que Deus possibilitou a humanidade ter para que ela entendesse melhor. Eles não são contraditórios à espiritualidade, e muito menos ao cristianismo. Pelo contrário, se eu tenho clareza na minha mente que o Senhor Deus é soberano a todas as coisas, eu entendo que tudo aquilo que eu posso criar de positivo ou negativo está debaixo do controle, do governo e da soberania dele. E quando eu olho para as Escrituras com muito cuidado, eu percebo que Deus trabalha todos esses ciclos de hábito com muito carinho e profundidade nas nossas vidas ao longo dela toda, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Quer ver um exemplo? Existe um versículo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, que diz assim: não se deixe enganar pelo que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Em uma outra versão diz assim, que as más companhias corrompem os bons costumes. Quem é o gatilho dessa ação? Se você perceber, isso é um hábito que pode ser produzido. Eu posso ter um caráter ruim por andar com más companhias. Então, toda vez que eu andar com más companhias, a recompensa é... Mas, Cláudio, recompensa? Sim, recompensa. Segura um pouquinho que eu vou te explicar já por quê. Eu tenho certeza que já surgiu isso na sua cabeça. Se não surgiu, você acabei de colocar isso na sua cabeça. Por que mudar
o caráter para ruim é uma recompensa. Sim, mas existe uma recompensa que também existe, que é através, que é provocada por uma mudança de hábito. É uma recompensa porque a Bíblia fala que a humanidade foi criada para viver dentro da paz completa de Deus e ela tinha uma única restrição, que era conhecer o mal, e esse conhecimento do mal, através do uso da árvore do conhecimento do bem e do mal, traria uma grande maldição sobre toda a humanidade, que era o pecado e o pecado a morte. E o pecado ele tem como sua essência a minha vontade de viver de forma autônoma, sem precisar de Deus e nem das práticas do reino de Deus para considerar a minha vida. E justamente isso é que tem criado e influenciado maus hábitos na nossa vida que nos distanciam dos hábitos do reino de Deus. Tim Keller, num livro chamado Deuses Falsos, ele compara a existência de outros deuses que nós criamos para adorar na nossa vida, algo que nós também vamos falar um pouquinho daqui a pouco, com mais profundidade, ao nosso comportamento. Nesse livro, ele escreve assim: pensamos que os ídolos são coisas ruins, ou seja, outras escolhas, ou outros itens, outras ideologias, outros pensamentos, outras pessoas, outras situações, podem ser esses ídolos, nós pensamos que eles são coisas ruins. E adorar outros ídolos é pecado. Depois a gente vai ver isso, como eu já disse. Mas isso quase nunca é o caso. Quanto maior é o bem, mais provável é que esperemos que ele possa satisfazer nossas necessidades e esperanças mais profundas. Qualquer coisa pode servir como um Deus falsificado, especialmente as coisas muito boas da vida. Influenciado por esse pecado, por essa autonomia, por esse distanciamento natural de Deus que todos nós temos, você e eu, provavelmente, se nós começarmos a analisar e pensar, ou não, você pode passar a pensar nisso a partir de agora, analisar com sinceridade a nossa vida, há muitos deuses falsos, criando rotinas de hábito, que fazem parte da nossa rotina de hábito, que tem nos distanciado do único e verdadeiro Deus. Você já parou para pensar nisso? Para Deus, nossos hábitos e a forma que reagimos, seja de forma instintiva ou devagar, eles estão diretamente influenciados ao repertório das palavras que estão em nosso coração. Aliás, o próprio Senhor Jesus diz isso: aonde está guardado o seu tesouro, está o seu coração. O salmista, o primeiro versículo do Salmo, ele nos convida a nos afastarmos dos hábitos de pessoas que ignoram a presença de Deus ou a soberania de Deus. Ele dá a essas pessoas o nome de perversos e, em outra versão, escarnecedores. Mas ele diz que nós criamos bons hábitos quando nós meditamos de dia e de noite nos princípios do reino de Deus. Quando eu olho para o texto dessa noite, que nós estamos sendo convidados a refletir, esse texto ele está no meio de duas outras porções que é importante rapidamente eu citá-las para que a gente entenda a força desse texto. Esse texto ele fala justamente sobre criar hábitos conforme o propósito de Deus. Nós, em algum momento da nossa vida, nessa questão do distanciamento de Deus, se você parar para pensar, reflita comigo, os nossos hábitos eles são muito mais criados pelas nossas regras, os nossos maus hábitos, os hábitos que nos distanciam de Deus, do que pelos hábitos que Deus pede para que nós tenhamos, para que cumpramos o propósito dele. Nós preferimos cumprir as nossas regras do que servir ao propósito dele. Quando eu cumpro as minhas regras, eu estou vendido, literalmente. Eu estou erguendo altares no meu coração para deuses falsos, para ídolos. Quando eu sigo as regras de Deus, quando eu obedeço às regras de Deus, quando eu caminho conforme as regras de Deus,
eu estou seguindo, estou servindo, estou vivendo conforme um propósito maior. O grande mal da humanidade, e que se tornou muito forte, presente, no final do século XVIII para cá, é que nós deixamos de entender a vida como parte de um propósito divino para que ela seja parte de um propósito particular e pessoal nosso. E criamos nossos deuses. Mas quando eu olho para Deuteronômio capítulo 6, eu vejo que esses hábitos que Deus deu a esse povo, eles vêm antes de uma grande crise e uma grande libertação. Rapidamente, o povo foi libertado do Egito, foi para o deserto, não acreditou na promessa, voltou para voltou para o deserto, viveu ali 40 anos, até trocar toda uma geração, e aí Moisés escreve o livro de Deuteronômio para repetir as regras que criariam novos hábitos para aquele povo e, por assim dizer, lhes daria identidade. E depois desse texto que nós vamos refletir agora, se você prestar atenção e continuar lendo o final de Deuteronômio 6, Deus vai deixar muito clara a necessidade que nós temos de destruir os nossos altares para os outros deuses e sermos fiéis aos novos hábitos que estão contidos nesse texto. Mas sempre após uma grande crise na Bíblia, Deus convida o povo a voltar para os hábitos dele. E aqui é justamente onde eu quero que você reflita comigo e faça um paralelo aí na sua mente sobre a grande crise que a pandemia tem trazido sobre nós. Para pensar um pouco, presta atenção. Não tem ninguém que não tenha saído em crise ou não esteja em crise. Eu passo as minhas crises por causa da pandemia. Não tem ninguém. Mas toda vez que aqueles que confiam e caminham com Deus passam por uma grande crise, se eu parar para olhar para a Bíblia e ver isso, eles conseguem sair desta crise quando eles são convidados ou voltam-se para os hábitos do reino de Deus. Deixa eu dar alguns exemplos muito rápido, passando, en passant, como diz assim no xadrez. Primeira crise, quando o povo saiu, foi libertado da escravidão por Deus, no livro de Êxodo, qual foi a primeira coisa que Deus fez para ele? Deu novas leis, os 10 mandamentos e novos hábitos. Um outro momento bíblico também. Esse texto, após 40 anos do deserto, o que Deus faz? Voltem para os meus leis, voltem para os meus hábitos e vocês vão viver bem. Um outro momento também no texto bíblico, depois que Josué conquista a terra de Canaã. No último capítulo do livro de Josué, o que foi feito novamente? Josué chama o povo, lê as leis, lê os mandamentos de Deus e convida todo o povo a obedecer a esses mandamentos e vivam conforme os hábitos do reino de Deus. E aqui que surge a célebre frase: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um outro momento na Bíblia foi quando o templo de Jerusalém foi destruído no tempo do rei Josias e no meio dos escombros da reconstrução do templo, encontrar as leis de Deus. Josias, quando ele lê as leis de Deus, as práticas que Deus espera que o povo dele tenha para que viva bem, ele se emociona a ponto de rasgar suas roupas, aí está no capítulo 22 de 2 Reis, chorar arduamente, como se algo no seu coração dissesse: como que eu deixei de viver desta forma para escolher viver conforme a minha maneira? Como o nosso povo deixou de viver da forma que Deus espera que nós vivamos a partir do propósito dele, para que possamos viver conforme os nossos ídolos. E aí Josias chama todo o povo, toda a liderança, e começa a ler novamente as leis, os mandamentos e os preceitos de Deus, e convida eles: vamos passar a ter hábitos certos para que sejamos um povo abençoado. E por fim, o próprio Jesus, quando ele alcança as nossas vidas através do seu amor redentor, ele senta com seus discípulos
ao topo do monte, no famoso Sermão da Montanha, e diz que quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói uma casa sobre a rocha firme. E quando vier a crise, as chuvas, as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Se vocês viverem conforme as práticas e os hábitos do reino, a sua casa, a minha casa, a nossa vida vai estar sempre sobre rocha firme. Mas eu creio, meus amigos, você que me ouve aqui essa noite, que a grande crise e a dor lancinante da alma que os discípulos de Cristo vêm sofrendo hoje, de forma tão recorrente e repetitiva, nós temos repetido as mesmas crises. É, na verdade, uma enorme crise de identidade, porque nós nos afastamos dos hábitos saudáveis do reino de Deus. A Covid já é uma realidade. Entramos em 2021 numa esperança de mudar os ciclos, mas também num ambiente de incertezas. Afinal de contas, quem tem resposta para o que vai acontecer, senão Deus? E eu diria que para 2001, na verdade, o que nós precisamos é recorrer a antigos hábitos que sempre sustentaram o povo de Deus diante das grandes crises. E é justamente sobre isso que Deuteronômio, capítulo 6, faz. Ele começa a construir essa vida sobre novos hábitos, falando que nós devemos praticar uma ação constante que é de obediência aos mandamentos de Deus. Que o contexto dessa obediência ela precisa ser vivido através da expectativa de uma terra prometida, da eternidade que nos aguarda. E que o momento de mudar os nossos hábitos é agora, durante a crise. Não esperar que algo bom aconteça para que as coisas melhorem. O momento de viver como quem crê na eternidade, através da obediência dos mandamentos de Deus, é agora. E o próprio Senhor Jesus deixou isso muito claro em João capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Vivam conforme as práticas do reino. Vivam como se fossem apaixonados por mim. Então, aí sim eu olho para Deuteronômio, capítulo 6, e depois dele nos convidar a mudar a postura, mudar a direção do nosso olhar, mudar a expectativa do nosso coração, dos nossos falsos deuses para o propósito de Deus, o texto faz duas coisas incríveis. Ele traz 3 verdades fundamentais para que pratiquemos hábitos do reino. A primeira e a segunda estão muito claras. Eu preciso ouvir e obedecer. Ouça com atenção, Israel, e tenha cuidado de obedecer. Se eu quero viver novos hábitos, se eu quero viver antigos hábitos para que eles se tornem novos na realidade em que nós estamos, eu preciso estar pronto para ouvir e obedecer. Trago aqui novamente as palavras do Senhor Jesus, quando ele diz assim: quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Nós falamos muito que nós queremos viver o amor de Deus, que Deus é amor, mas nós precisamos compreender também que o amor de Deus por nós tem as suas regras, tem os seus princípios, e eu preciso converter o meu coração às regras, depois que eu sou convertido ao amor que Deus tem por mim. Eu preciso agir com obediência, eu preciso manter meus ouvidos atentos ao que Deus está fazendo no movimento da história chamado 2021 e começar a me desafiar a perceber que eu tenho que mudar. E a mudança tem que quebrar ídolos e altares do meu coração. Para a terceira verdade fundamental que esse texto nos prepara para que tenhamos novos hábitos, ou usemos hábitos antigos para novas mudanças nos tempos atuais. E a verdade é,
O Senhor nosso Deus, o Senhor é único. O Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Se isso não for uma verdade absoluta, para mim, para você, dificilmente a mente vai mudar. A vontade de viver bem vai mudar. Os hábitos serão enraizados ou enraigados em nossa vida. O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 4, versículos 8 e 9, ele chama a atenção da igreja de Cristo, dos discípulos de Cristo, por causa disso. Antes de conhecerem a Deus, vocês eram escravos de supostos deuses que, na verdade, nem existem. Ele está falando assim, tem muita coisa que você pratica achando que está fazendo certo, pensando que a sua maneira de fazer é certa, que, na verdade, não tem sentido nenhum. E o apóstolo Paulo vai adiante. Agora que conhecem a Deus, agora que vocês sabem que Jesus morreu na cruz pela sua vida e veio te resgatar para que viva da forma do reino de Deus, agora que vocês sabem disso, ou melhor, agora que Deus os conhece, por que desejam voltar atrás e tornar-se novamente escravos dos frágeis e inúteis princípios desse mundo? Por que continuam abandonando a forma que Deus quer que vocês vivam? É isso que o apóstolo está falando para mim. Cláudio, por que você está querendo para viver da forma que você acha que é certo e errado? E nós vamos abrindo mão, vamos fazendo concessões. Se você olhar na minha timeline do Facebook, ou se você recebeu no meu Instagram, eu estou refletindo muito, estou lendo muito. Eu comecei o ano lendo o profeta Daniel, um dos livros mais fantásticos do Antigo Testamento. E é um livro que provavelmente vai ser o livro base da nossa série desse mês, Daniel, a vida, a postura, a forma de se comportar, de sobreviver que Daniel teve. E ele passou por 3 reinados, sendo servo, sendo escravo, vamos dizer assim. E no reinado de um rei chamado Dario, Dario pegou objetos roubados, consagrados a Deus, e lá no texto está o contexto, não vou gastar o tempo agora com isso, e começa a usar esses objetos para fazer festa para os seus deuses, que não tinha nada a ver com o único Deus, e aparece uma mão misteriosa, feita de homem, e escreve algumas palavras estranhas em aramaico na parede do templo. Aquilo assustou o rei Dario, ele começa a chamar os sábios e fala o que está escrito ali, ninguém sabia, e finalmente eles chamam Daniel, e Daniel dá uma triste notícia, eu vou resumindo bem a leitura, ele fala assim, olha, você foi medido, você foi pesado, seus dias foram contados, porque você deixou de viver, você desrespeitou a verdade absoluta, que só há um único Deus e um único Senhor. E hoje, quando nós fazemos isso, nós sofremos. Porque o nosso repertório de hábitos, quanto mais nós nos distanciamos de Deus, o nosso repertório de hábitos vão se tornando cada vez mais distantes de Deus. Quanto menos eu inculco as coisas na minha cabeça, com práticas, conforme as leis de Deus, conforme os preceitos de Deus, os ensinamentos de Jesus Cristo, mais eu mudo as minhas práticas, a minha forma de ver a vida. Deixa eu usar um exemplo que vai ficar, eu tenho certeza que vai ficar muito fácil de você entender. É como se fossem 2 lentes. Uma que te possibilitasse ver as coisas coloridas. Imagina uma lente que te possibilite ver as coisas coloridas. Imagine uma outra lente que te imagine ver as coisas cinzas. Quando eu vou tirando o meu olhar e virando minha cabeça para a lente cinza, o mundo fica cinza. Quando eu vou tirando o meu olhar e voltando para as coisas do reino de Deus, o mundo começa a ficar mais colorido, mesmo no meio da crise. E por isso eu termino aqui a minha reflexão com vocês essa noite, com 6 hábitos, citando 6 hábitos, em Deuteronômio capítulo 6, versículos de 4 a 9, a partir de agora, ou de 5 a 9, que nós precisamos resgatar e que nos ajudarão a abandonar os nossos deuses e vencer as crises dos tempos atuais. O primeiro deles,
E esse até me arrepiou, eu confesso, até eu leio esse título e me arrepiou agora. Me trouxe emoções à flor da pele, como nós dizemos. Ter um estilo de vida mais apaixonado por Jesus. Nós gastamos muito tempo apaixonados por outras coisas. Nós passamos muito tempo apaixonados por coisas que não vão resolver a nossa vida. Ter um estilo de vida mais apaixonado por Jesus. Deuteronômio 6,5, ele é parte do grande mandamento que o Senhor Jesus nos deu. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a sua força. Viva apaixonadamente por Deus com as suas paixões do coração, com as expressões da sua alma e com a força da sua vontade. Nós precisamos resgatar essa paixão por Jesus, resgatar esse hábito antigo, para que passemos por um ano melhor. Segundo hábito que nós precisamos resgatar para nos ajudar a abandonar os nossos deuses, meditar diariamente nas Escrituras. Nós abandonamos o texto bíblico por qualquer coisa. Abandonamos o texto bíblico por provérbios e textos de outras linhas espirituais que não tem nada a ver com a fé que nós acreditamos. Gente, deixa eu abrir um pequeno parêntese aqui. Foca aqui em mim. Eu poderia hoje começar a primeira mensagem do ano falando assim, olha, eu estou aqui para te dizer essa noite que você é uma pessoa muito especial para Deus e que Deus te ama profundamente. Eu vou falar uma coisa que eu sei que o Jackson, que vocês não estão vendo, mas eu estou vendo, você vai dar risada agora lá do outro lado, depois vocês perguntem para ele por quê. Fala assim, a pessoa mais importante para Deus é você, porque sem você, Deus, eu falei que ele ia dar risada, sem você, Deus não conseguiria expressar o tamanho do amor dele. Eu poderia passar aqui em 15 minutos, de uma forma muito emotiva, de falar palavras boas, mas para te falar palavras boas, meus amados, meu querido, minha querida, eu não preciso das Escrituras. Basta ter um bom processo de empatia, uma linda imaginação e ter lido alguns livros legais com algumas reflexões muito gostosas. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu preciso entender qual a informação que ela tem para me dar e torná-la prática para a minha vida. E se eu quero resgatar, se eu quero viver bem nesse período, com hábitos antigos, numa realidade que Jesus, independente de Covid, já disse, não vai ser fácil. Eu preciso praticar, guardar sempre no coração as palavras que Deus nos deu. E eu só faço isso meditando. E meditar não é só ler, meditar é pensar, refletir, e olhar para os problemas e falar assim, o que Deus está querendo comigo aqui? Aonde que Ele está querendo se apresentar? Onde que o Espírito Santo de Deus está se movendo na minha vida agora? Um terceiro hábito que nós precisamos resgatar, quebrando os altares dos deuses falsos do nosso coração e vencer as crises no tempo atual, é praticar os nossos cultos familiares. Nós ficamos tão preocupados que nossos prédios, que achamos que são templos, estão fechados, que nós não focamos numa das áreas mais importantes da vida cristã, culto familiar. Olha o que diz Deuteronômio 6,7. Repita com frequência as coisas do Senhor para os seus filhos. Nós nos preocupamos com a faculdade que nossos filhos vão fazer, com os cursos que eles estão perdendo porque estão fora da escola. Tá caindo as coisas aqui do meu lado, em nome de Jesus, está amarrado. Nós nos preocupamos com as atividades que ficaram perdidas no ano de 2020, mas nós não focamos a nossa família em fazer. Nós não pensamos assim, poxa, agora eu tenho um tempo precioso, eu posso sentar com meus filhos e refletir a respeito das histórias de Davi, de Moisés, de Jesus. Criar um ambiente espiritual positivo,
com uma agenda positiva para o reino, não é positivista, positiva para o reino, num tempo tão difícil. E Deuteronômio já nos ensina que esse é um hábito antigo, que nos ajuda a passar pelas crises no tempo atual. Em quarto lugar, ocupe a sua mente e coração com os princípios do reino. Nós temos conversado mais dos problemas, mas sobre os problemas, do que a respeito de quem realmente resolve os problemas. Por causa dos altares, dos falsos deuses que nós temos construídos nos nossos corações. Nós temos falado mais de quem morre com Covid do que do propósito que Deus tem com essa pandemia na história. Que, sem dúvida alguma, de uma forma muito rasa, eu posso, no mínimo, afirmar que ela está aqui para aproximar o nosso coração cada vez mais de Deus. E para nos fazer entender que nós estávamos conduzindo a vida e podemos até continuar estando na direção errada. Por isso que o versículo 7 diz: converse a respeito das coisas de Deus, quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando você estiver se deitando e quando estiver se levantando. Isso aqui não é criar uma rotina ritualística de eu tenho que ler 5 páginas da Bíblia, eu tenho que ler 3 livros a respeito. Não, é isso e mais que isso. É deitar à noite com seu marido e com a sua esposa e parar e pensar, tá difícil, né, amor? É incerteza se você vai ficar no emprego ou não. Se nossos filhos vão ter condições de resgatar tudo aquilo que nós, na nossa finita consciência, achamos que estamos perdendo. Mas vamos buscar na palavra de Deus que lição Deus está querendo nos tirar, nos dar, nos ensinar. Vamos olhar para a vida daqueles que já passaram crises tão profundas na Bíblia como nós estamos passando e entender como Deus resolveu as crises dele, para que nós tenhamos conforto no nosso coração para viver as nossas crises. Vamos sair, dar uma volta de máscara, ouvir algumas músicas de Deus, mesmo que seja dentro do nosso carro, só a nossa família, olhar a natureza e experimentar a gratidão de Deus me dar a possibilidade de olhar para a criação dele e adorá-lo. Vamos olhar para os leitos de hospital como uma oportunidade, ainda que na dor, que Deus possa estar nos dando, de perceber que o amor eterno dele, que nos conduz a uma vida eterna. Há coisas que nem olhos viram e ouvidos ouviram. São muito mais significativas do que os falsos deuses em que nós temos nos apoiado nessa vida. E a perda, ou a iminência da perda, nos aproxima demais disso. O penúltimo hábito, os quais precisamos resgatar, que nos ajuda a abandonar os nossos deuses e vencer as crises nos tempos atuais, é criar lembretes do quanto Deus nos ama. Amarre as mãos e prenda na testa. É criar lembrete mesmo. Coloca uns adesivos aí no espelho do seu banheiro, na porta da sua geladeira. Não, mas não é adesivo com pensamento positivo, não. Se Deus é plano. Eu ia usar um versículo que é mal usado, eu ia acabar sendo mal interpretado. Mas um adesivo, pega um versículo bíblico, Salmo 23, fala assim, coloca um pedaço dele aqui, coloca um pedaço lá do Salmo 41, coloca um pedaço ali de algumas palavras de Jesus, coisas que te lembrem o quanto Deus realmente não está te abandonando, mesmo nesse momento de sofrimento. Mantenha lembrete, o que Moisés está relembrando na repetição da lei aqui, coloque lembretes ao seu lado o tempo todo, que te lembrem
do tamanho do amor que Deus tem pela sua vida e jamais, que nada poderá te separar desse amor. E, em último lugar, saiu 3 e 4 repetido, mas é 5 e 6. Não, 3 e 4. Ocupe sua mente e coração com princípios do reino de Deus. Agora sim. E 6. Mostre que sua casa, e aqui eu termino dizendo, mostre que sua casa tem uma vida distinta aos hábitos e aos deuses da cultura. Esse versículo me chamou a atenção e me fez querer estudar um pouquinho mais a fundo o que Deus estava querendo dizer aqui, quando na sua palavra está escrito: escreva nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Pegue os mandamentos de Deus e escreva nos batentes das casas. Falei assim, o que Deus está querendo dizer com isso, na verdade? Qual é a função de você ter isso no batente da casa, né? E na cultura judaica isso é feito até hoje. Vocês vão ver em casas de pessoas da cultura judaica uma madeirinha no batente, e lá dentro tem um pequeno papiro, um pequeno rolo, e tem algum verso bíblico. Eles seguiram isso ao pé da letra. Mas eu creio que existe uma informação profunda, e eu achei interessante estar aqui agora. Quando ele diz assim, escreva nos batentes nas portas da sua casa, em seus portões, os mandamentos e as coisas de Deus, ele está nos dizendo o seguinte: jamais esqueça, jamais esqueça, e faça com que as pessoas percebam que quem governa a sua vida e a sua casa é o Senhor. Jamais esqueça e faça com que as pessoas percebam que quem governa a sua vida e a sua casa é o Senhor. Não há espaço para deuses falsos dentro da minha casa. Não há espaço para deuses falsos dentro da minha vida. Resumindo, na verdade, nós não precisamos de novos hábitos para uma nova realidade. Nós precisamos reformular os nossos hábitos, criar um novo ciclo de hábitos voltados para o reino. Um novo ciclo onde nós nos tornemos mais apaixonados por Jesus, onde nós meditemos mais tempo, passemos mais tempo com as Escrituras, onde nós cultuemos a Deus mais com a nossa família ao longo de 2021. Um 2021 que a nossa mente se ocupe mais com Deus do que com as demais coisas, inclusive os problemas que ocupam a nossa vida. Um 2021 onde eu crie mais espaços na minha casa que me lembrem e nos meus hábitos, que me lembrem o tamanho do amor que Deus usou para mostrar que o quanto me ama quando colocou seu filho naquela cruz por nós. E um 2021 que tem um lar distinto, porque sabe que faz parte de um povo que é abençoado, mas que também é abençoador. Novos hábitos para uma nova realidade? Na verdade, nós precisamos de hábitos antigos do reino de Deus para a realidade atual, a fim de que vençamos os tempos de crise. Que Deus nos abençoe. Mar de amor, meu curso natural é te encontrar. Sorrio e preciso desaguar todos os sentimentos que há muito tempo levo dentro de mim. Mar de amor, por vales e desertos eu passei, por muitos
muitas vezes quase que eu sequei. Se sou rio ou riacho, eu confesso que há muito eu já não sei. Me alegram as chuvas de verão que descem no leito do meu coração, que me fazem subir de nível, me deixando mais forte para ir correndo pros braços, correndo pro abraço de quem me esperando está. Vou correndo pros braços, correndo pro abraço que sei me esperando está. Eu corro pro teu mar, eu corro pro teu mar, mar de amor, meu curso natural é te encontrar. Sou um rio e preciso desaguar todos os sentimentos que há muito tempo levo dentro de mim. Mar de amor, por vales e desertos eu passei, por muitas vezes quase que eu sequei. Se sou rio ou riacho, eu confesso que há muito eu já não sei. Me alegram as chuvas de verão que descem no leito do meu coração, que me fazem subir de nível, me deixando mais forte para ir correndo pros braços, correndo pro abraço de quem me esperando está. Vou correndo pros braços, correndo pro abraço que sei me esperando está. Eu corro pro teu mar, eu corro pro teu mar, eu corro pro teu mar.